Boa noite para os assinantes da TCM, empresários da CDL, da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, do Sindicato do Comércio Varejista, para os empresários, meus amigos e as minhas amigas. Estamos no Radar Econômico do dia 27 de julho do ano de 2023. Santos Padroeiro do dia. São Pantaleão, médico, mártir, natural da Nicomédia, na Betina, atual Turquia. Pantaleão foi educado por sua mãe na fé cristã. Ao tornar-se médico, começou a curar gratuitamente os pobres. Este seu gesto, porém, não agradou às autoridades pagãs. Por isso, foi denunciado junto ao imperador e condenado ao martírio. São Celestino também, papa, natural da Capânia. Celestino I foi papa de 422 a 432 da era cristã. Durante seu pontificado, mandou restaurar e construir muitas basílicas em Roma. É relembrado, sobretudo, pela firme defensoria da pureza da fé contra as heresias de Pelágio e Nestório, condenados publicamente no Sínodo de Roma. Aposentados do INSS vão receber 1 bilhão e 800 milhões de reais da Justiça Federal. O montante vai quitar as requisições de pequeno valor, que são dívidas judiciais de até 60 salários mínimos, hoje em torno de R$ 70.200, em 84.091 processos que estavam na Justiça, dos 109.403 beneficiários, 109.403 beneficiários. O Conselho de Justiça Federal liberou 1 bilhão e 800 milhões de reais para pagar os atrasados das aposentadorias e pensionistas do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, que venceram a ação de concessão na revisão do benefício contra o Instituto. O montante irá quitar o RPV, que são as requisições de pequeno valor, que são dívidas judiciais de até 60 salários mínimos, R$ 79.200 atualmente, em 84.091 processos, com 109.403 beneficiários. Para receber, o segurado precisa ter ganhado a ação sem que haja possibilidade de recurso, e a ordem de pagamento do juiz deve ter sido admitido até junho. O valor total liberado pelo Conselho de Justiça Federal em julho chega a 2 bilhões e 100 milhões de reais, além das dívidas previdenciárias e outros regimes próprios de previdência. Portanto, em todo o país serão pagos esses valores a 185.900 beneficiários, que venceram 148.700 processos que estavam tramitando há muito tempo na Justiça. O dinheiro é liberado pelo TRF, o Tribunal Regional Federal de cada região, responsável pelo processo da região onde seguiu o feito. A Justiça contra o INSS, para saber se você tem direito a receber esse atrasado, o aposentado deve fazer a consulta no site do Tribunal Regional Federal de sua região. O IPCA 15 do mês de julho, cuja prévia de deflação foi de 0,07%, eu disse deflação, ou seja, inflação abaixo. Em julho, com redução da conta de luz e de alimentos. O índice acumulou alta de 3,19% nos últimos 12 meses do ano passado até julho de 2023. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o chamado IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, teve queda de 0,07% para o mês de julho. Hoje são 27%, mas essa prévia é dada com antecedência de alguns dias. Informou, na terça-feira, dia 25, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O índice continuou em desaceleração na comparação com o mês anterior, quando teve uma deflação de 0,04% em junho. Em julho de 2022, o IPCA 15 foi de 0,13% positivo. Inflação, só que agora nós estamos falando de uma deflação. Com
o resultado, o IPCA 15 acumulou 3,19 na janela em 12 meses, de acordo com o IBGE. O item que trouxe principal impacto negativo para o indicador foi a redução dos preços de energia elétrica e residencial, que caíram 3,45%, após a incorporação do bônus da Itaipu, creditado nas faturas do mês de julho. 4 dos novos grupos pesquisados pelo IBGE tiveram queda no mês, com maior variação vinda do grupo Habitação, 0,94%. Além da redução da conta de luz, o resultado é consequência da queda dos preços do botijão de gás, caiu 2,10%. No início do mês, a Petrobras decidiu reduzir em 3,9% o preço do gás de cozinha, o GLP, para as refinarias, levando o preço do botijão de 13 quilos para até R$ 31,86, antes de impostos e o lucro das distribuidoras. Sabemos que o botijão é mais caro do que isso, mas é o preço da Petrobras. Mas também teve um resultado importante para a deflação do mês de julho. O grupo Alimentos e Bebidas, esse grupo caiu 0,40%, que foi puxado para baixo em resultados benignos e do subgrupo Alimentação. A divisão altamente influenciada pelo preço dos alimentos básicos, como o feijão, que caiu 10%, o óleo de soja 6,14%, o leite longa-vida 2,5% e as carnes, que caíram 2,42%. O grupo de transportes volta a acelerar. O principal motor dos preços no mês de julho veio do grupo de transportes, que teve um aumento de 0,63%. Entretanto, a inflação está no centro da meta e provavelmente nós fecharemos de janeiro a dezembro de 2023 com inflação inferior a 3,5%, o que é bom para o bolso do brasileiro. E o lucro do FGTS? Veja perguntas e respostas sobre a distribuição de 12 bilhões e 700 milhões de reais a trabalhadores. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o montante será distribuído entre 217 milhões e 600 mil contas no Brasil. Portanto, mais contas do que a população de todo o Brasil. Obviamente, o trabalhador, muitas vezes, tem vínculo em mais de uma empresa. A Caixa Econômica Federal vai distribuir, a partir de hoje, quinta-feira, dia 27, parte do lucro registrado pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em 2022 aos trabalhadores. Ao todo, serão distribuídos em 2023, 12 bilhões e 700 milhões de reais. O valor será dividido entre 82 milhões de trabalhadores, enquanto o Ministério do Trabalho e Emprego corresponde a 99% do lucro total registrado pelo fundo no ano passado, que foi de 12 bilhões e 800 milhões de reais. A medida tem sido adotada pelo Conselho ano a ano e o valor varia conforme o lucro. De acordo com o governo, as hipóteses de saque do saldo do FGTS permanecem as mesmas, isto é, não haverá mudanças na relação das regras atuais. Por exemplo, pode fazer o saque a pessoa demitida sem justa causa ou que vai comprar um imóvel. Quem tem direito a receber a parte do lucro? Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego, o ministro Luiz Marinho, todas as pessoas com contas ativas ou inativas vinculadas ao FGTS em 2022, com saldo em dezembro, terão direito a receber uma parte do lucro. De acordo com o ministro, são 82 milhões de brasileiros. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, são 217 milhões e 600 mil contas espalhadas por todo o Brasil. E você deve procurar ou a agência da Caixa Econômica Federal ou o site do FGTS para melhores esclarecimentos. Portanto, é o governo entregando o lucro do que aplica com o dinheiro do FGTS ao trabalhador. Ou seja, o montante a ser recebido varia de pessoa para pessoa. Segundo o governo, o índice distribuído será 0,24, ou seja, para saber quando receberá, o trabalhador precisa multiplicar o saldo da conta vinculada em dezembro de 2022 pelo índice de distribuição. Um exemplo claro, uma conta que tinha, na época, R$10 mil, terá um lucro creditado de R$ 246,15. Quando o depósito vai ser feito? É outra pergunta que eu venho recebendo através de e-mails e de WhatsApp.
De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a Caixa Econômica Federal informou que começará a fazer os depósitos imediatamente após a publicação da resolução sobre o tema. Os depósitos serão feitos todos no mesmo dia? É outra pergunta. De acordo com o governo federal, não. Os depósitos começam a ser feitos hoje, quinta-feira, dia 27, e vão ser feitos até 31 de agosto. Como posso consultar meu saldo? Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego, a consulta do saldo da conta continuará sendo feita pelo site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS no celular. Apresse-se e veja o lucro que você tem direito. Bom proveito do seu dinheiro. O Porto de Paranaguá, no Paraná, que é o segundo porto mais importante do Brasil, teve um volume de exportação em 50 anos de atividade. Segundo as autoridades portuárias de Paranaguá, as exportações pelo corredor leste do Porto de Paranaguá totalizaram 11 milhões e 100 mil toneladas do primeiro semestre, de janeiro a junho. As exportações pelo corredor leste, segundo o mais movimentado do país, do Brasil, totalizaram 11 milhões e 100 mil toneladas no primeiro semestre, o maior volume em um único semestre desde a criação do porto há 50 anos. Disseram as autoridades portuárias de Paranaguá nesta terça-feira, dia 25. Executivos do porto cifraram que o aumento significativo dos embarques de soja e de milho, mas destaques também, além de soja e de milho, para a carne que foi exportada, depois que o Brasil colheu a sua maior safra de todos os tempos em 2023. As exportações de soja representaram 6 milhões e 500 mil toneladas e foi o maior cereal a ser exportado do Porto de Paranaguá. Parabéns ao Paraná, parabéns a esse Brasil em que se plantando tudo dá. Eu tenho recebido muitas perguntas por telefone, por e-mails, pelo celular, pelo WhatsApp, com relação à queda dos juros. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, se reunirá dia 1º e 2 de agosto, terça e quarta-feiras próximas, para definir a nova taxa Selic, a taxa de liquidação de custódia do Banco Central, que atualmente é 13,75%. A minha previsão, depois de ouvir a Fundação Getúlio Vargas e o IBGE, é de que haverá um corte na reunião que se termina quarta-feira, dia 2 de agosto, um corte provavelmente de 0,50%. Ela deverá cair pela primeira vez este ano em 0,5%. E pergunto, com a queda dos juros, o que eu digo do varejo? Muitos comerciantes me telefonam e perguntam. Após a crise das americanas, lojas americanas, e com pressão nas margens do lucro, os analistas me dizem que o cenário indica que vai melhorar, os recursos vão fluir melhor no momento da virada desse ciclo de juros. A aprovação da reforma tributária da Câmara e ainda falta no Senado, o recuo do dólar, que está baixando, a melhora da confiança na economia brasileira e agora, mais recentemente, a notícia de uma deflação em julho, todos esses fatores são favoráveis que os juros caiam e, em caindo, o varejo melhore, colabore com maior venda e o cidadão e a cidadã acorram às compras. Corroboram a tese de que o início do ciclo do corte dos juros está chegando e chegará agora no dia 1º e 2 de agosto. Uma vez que a inflação está praticamente no ponto do meio, com 3,5% de previsão para este ano de janeiro a dezembro de 2023, o movimento seguinte de compras. Obviamente que isso em uma escala gradativa, mas as pessoas deverão acorrer às lojas para comprar principalmente daquilo que mais precisam, já que alimentação, habitação são inadiáveis. O pagamento da energia elétrica, da conta de água, isso não pode deixar de acontecer. O Banco Central, portanto, reduzirá, na minha opinião, para 13,25%, o que é pouco, mas é um início, a taxa Selic, e essa definição nós só teremos quarta-feira, dia 2 de agosto. Aguardemos, pois. E a agência Fitch eleva o rating do Brasil soberano para BB, com perspectiva estável. Segundo a agência de classificação de risco, a elevação reflete o desempenho da macroeconomia nacional,
e fiscal, acima do esperado. A Fitch Ratings, que é uma agência de rating dos países que tem melhores desempenho na economia, elevou ontem, quarta-feira, dia 26, o rating do Brasil com relação ao desempenho mundial. Passou de BB- para BB, com perspectiva estável. Segundo a agência de classificação de risco, a elevação dos ratings do Brasil reflete o desempenho macroeconômico fiscal acima esperado da meta de choques que estão sendo tomadas pelo governo e as reformas que estão sendo anunciadas. A tributária já aprovada a Câmara dos Deputados, faltando ainda em agosto a chancela do Senado Federal, o que deverá acontecer. Portanto, é mais uma notícia e mais uma agência que faz com que o crescimento do Brasil, que estava projetado inicialmente para 0,9% em janeiro, para o ano de 2023, ela agora já classifica que nós cresceremos 2,3%. A agência Fitch também falou a respeito do crescimento do PIB do Brasil. Inicialmente, em janeiro, nossa previsão é de um crescimento econômico de 0,9%. Agora, ela já estimula 2,3% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, tudo que nós produzimos na indústria, nos serviços, na agropecuária, no varejo, para o ano 2023. Enquanto isso, ontem, dia 26, quarta-feira, os Estados Unidos da América subiram o Fed, o Federal Reserve, de 5,25% para 5,5% os juros básicos lá nos Estados Unidos, que passam também por um problema de economia, com uma certa retração por parte dos consumidores. E vejam que os Estados Unidos são um país de 340 milhões de habitantes. A Europa, Inglaterra, França, Itália, Alemanha também estão passando por esse problema. Essa notícia é muito favorável ao Brasil e vem ao encontro dos anseios da sociedade brasileira. Boa noite e até a próxima quinta-feira, 20 horas e 15 minutos, com um novo Radar Econômico.